Boa tarde! O programa Isto é Amazônia deste sábado vai falar de uma instituição, a Oficina Escola de Luteria da Amazônia, OELA. Nós conversamos com a sua diretora executiva, a doutora Jéssica Pingarilho. Conversamos também com o Carlos Augusto Careca, presidente da Associação Escola Família Agroextrativista do Bailique. Nós conversamos com o doutor Luiz Pingarilho e com o nosso comentarista mor, o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. Você sabe o que é luteria? Não? Pois acompanhe esse programa porque você vai ficar sabendo o significado desta palavra e de muitos outros trabalhos que a OELA realiza no Amapá. Acompanhe conosco, esse programa está interessantíssimo. Eu conto com a tua audiência. O programa está começando e nós convidamos você a assistir. Isto é Amazônia. Nós estamos na sede da OELA, que é uma ONG da sociedade civil organizada, aqui com a Jéssica Pingarilho, que é diretora dessa instituição. Quero primeiramente te dar boa tarde, dizer que é um prazer estar com você aqui. E eu gostaria que nós começássemos essa conversa, esse bate-papo, você explicando o que é OELA. Então, boa tarde a todos os telespectadores do programa, né? Isto é Amazônia. Então, Roberto, é um grande prazer também estar falando sobre a OELA hoje, dentro desse programa que já tem uma grande repercussão dentro do Estado, né? E falar da OELA é falar sobre desenvolvimento sustentável, é falar sobre meio ambiente, é falar sobre o social e que é algo novo que estamos tentando difundir dentro do Estado do Amapá. A OELA ela já possui 25 anos de atuação em todo o território amazônico. Ela iniciou em 1998, tendo sua sede em Manaus. E em 2013 nós viemos realizar ali durante a Rio+20, junto com o governo federal, o governo estadual, e a gente recebeu o convite para vir desenvolver o protocolo comunitário dentro do estado do Amapá. E o protocolo comunitário foi um grande projeto que a gente desenvolveu aqui dentro do estado. Ele, de acordo com o protocolo de Nagoya, de outros artigo 169, veio justamente trabalhar o empoderamento comunitário. Então, a OELA, com a sua expertise, visto que a gente iniciou em Manaus, trabalhando com as cadeias produtivas, trabalhando com o meio ambiente, trabalhando com o lado social, a gente veio trazer essa parte também de desenvolvimento para dentro do interior do estado. Uma coisa que me chamou a atenção é a sigla OELA, né? Organização de Escolas de Luteria da Amazônia. Oficina Escola de Luteria da Amazônia. O que é luteria? Então, a luteria, ela é Não a... é loteria, Não. É luteria. Isso, a luteria, ela vem justamente falar sobre a arte e a construção de instrumentos musicais. Em 1998, no momento de grande desmatamento na nossa Amazônia, a OELA foi trabalhar com a questão da pesquisa das madeiras científicas que tinha. Então, a gente foi trabalhar como você poderia conservar, Roberto, as madeiras amazônicas sem extingui-las. E aí a gente foi, então, capacitar esses nossos alunos e alunas, dando um ofício para eles, porque também, na década de 90, em Manaus, na Zona Vermelha que estávamos atuando, foi um momento também de grande criminalidade, né? Era um momento de grandes mortes, guerras entre facções. Então a gente foi trazer essa parte educacional. Então a gente trabalhou o elo de sustentabilidade com a conservação através da luteria e dando um ofício para esses jovens. Então era comum nossos educadores ficarem na frente da OELA e tirando ali armas brancas de dentro das mochilas dos nossos alunos. E desde então esse projeto se expandiu, a gente fez junto parceria com os institutos federais,
órgãos governamentais também. E, paralelo a isso, tornou a visibilidade. Então, nós éramos a única escola, no caso do mundo, que estávamos trabalhando com a conservação de madeiras, que estávamos trabalhando o ensino profissionalizante para eles. E aí nós tivemos alguns parceiros, como Greenpeace, WWF, pessoas e organizações que fizeram a UELA expandir. E o que aconteceu? Quando agora Ray Charles, né, esteve no Brasil, quem foram as duas organizações que ele visitou no Brasil? Foram a UELA, no Amazonas, e também a Saúde e Alegria em Santarém, até do grande amigo nosso. E por que, né, o Ray Charles esteve aqui poucos dias no Brasil e visitou uma organização social? Porque ele também é um grande carismático das causas ambientais e ele veio conhecer a escola que estava trabalhando a conservação ambiental dentro da Amazônia, né? E justamente a luteria. Então hoje a gente pode dizer com muito orgulho que a gente também tem um violão nosso lá no castelo. Tem algum instrumento musical aí? Tem sim, a gente pode apresentar também. Então, aí com toda... Vamos mostrar para você esse instrumento aqui, que o Raimundo está entrando aqui, que faz parte Obrigada, Raimundo. Da instituição. E esse trabalho aqui, maravilhoso. Bom, eu não toco violão, tá? Mas esse é um trabalho que a instituição realiza. Olha, instrumento de alta qualidade, com certeza absoluta, um bom músico, né? Instrumentos de corda, ele ia apreciar bastante aqui. Tá afinado? Aqui tem algumas especificações também que diferencia, né? Não somente as madeiras que são utilizadas, todas madeiras amazônicas, todas madeiras manejadas. Então, esse violão, Roberto, eu posso dizer que ele existe toda uma cadeia produtiva. Se você quiser identificar em qual árvore e local que foi tirado essa madeira, a gente tem em nossas anotações. Tem tipo todo o histórico, né, de vida dessa. A gente possui desde o momento da retirada de dentro da floresta até o consumidor final. Ele recebe um certificado. Então, nós somos certificados FSC, né, anualmente. Já possuímos a mais. O FSC é? Então, o FSC, ele é uma certificadora em que garante que a gente cumpre todas as leis ambientais, sociais. Então, ele é uma sigla em inglês, né? Que aí é o Forestry, que aí justamente ele vem ter uma cadeia de produção de produtos ambientais. E aqui tu percebe que existe uma originalidade. Os violões da UELA, eles possuem essa cúpula. O que ele lembra essa cúpula aqui? O que lhe remete a isso, Roberto? Um castelo. Não. Boa. Ele vem te dizer a cúpula ali do nosso Teatro do Amazonas. Ah, Teatro do Amazonas, que é da Belle Époque, né? Exatamente. Então ele também tem histórias, e aqui, se você perceber, ele também tem uma diferença, que aqui remete também ao encontro das águas, também, né? É o Rio Negro. Rio Negro, exatamente, o Solimões. Eu já tive a oportunidade de estar ali, né? Porque eu, antes de fazer o jornalismo, eu fui jogador de futebol e eu joguei aí em Manaus, no Rio Negro. E eu tive uma viagem, a gente foi fazer um jogo no interior e no barco nós chegamos bem no encontro. É uma coisa impressionante, lindo, a natureza. Lindo Deus demais. O encontro das águas é perfeito. Olha só, muito legal. Agora, deixa eu dar umas pinhadas nesse papo aqui. Raimundo, olha, pega o nosso... Obrigada, Raimundo. Depois o Iago pega os detalhes do instrumento. Mas nós estamos também num momento, Jéssica, na Amazônia, em que a gente debate essa questão do desenvolvimento da Amazônia. Nós temos a Amazônia, 46% do território brasileiro é Amazônia. Né? Vários ecossistemas, né? Um bioma fantástico que a gente tem, né? Mas uma subpopulação, né? Uma região despovoada, principalmente
no interior, né? A gente vê um vazio demográfico absurdo. E a gente tem essa discussão muito intensa no Brasil hoje, se debate de uma forma assim bem distinta daquela turma que defende o desenvolvimento econômico e aqueles que acusam as organizações não governamentais de serem financiadas pelo capital dos países desenvolvidos e ricos, e aí entra o Rei Charles com toda a simpatia dele no meio disso tudo, dessas acusações de que promove exatamente a inanição da Amazônia, né? O senador Lucas Barreto, ele tem até uma expressão que ele diz que a Amazônia é um estado de riqueza, com a gente sentado na riqueza, contemplando a pobreza, né? É o que a gente vê hoje na nossa região. Só para reforçar mais essa tese, o IBGE já lançou uma premiere do censo, né? Vamos chamar assim, né? Já lançou uma premiere do censo de 2022 que mostra cidades fantasmas na nossa região, inclusive no Amapá, cidades que houve uma involução populacional. Em vez de crescer, a população diminuiu. Essas pessoas estão saindo do interior, procurando os centros urbanos das capitais, né? Se a gente for ver Manaus, Macapá, Rio Branco, né? Porto Velho, Boa Vista, né? São extremamente capitais de estado. E quando a gente vai ver o interior, por exemplo, vou dar um exemplo para você, no Amapá nós tivemos evolução, no município de Amapá, reduziu, os jovens saíram de lá, só ficou as pessoas mais idosas que já não reproduzem mais. Isso é só uma constatação. Sim. Eu queria ouvir de você que trabalha nesse tipo de instituição, qual é a tua percepção sobre isso, sobre essa realidade socioeconômica da Amazônia? Então, acho que a gente hoje, quando esses grandes debates, né, referente à Amazônia, a gente não pode falar sobre ela sem conhecê-la, né? Que é o que muito acontece, né? Hoje a gente tem visto muitas pesquisas até fictícias sem ao menos conhecer, sem ao menos vivenciar. E um dos nossos papéis é justamente transformar essa realidade. É não apenas cuidar, conservar, né, as florestas, conservar os nossos rios, mas também cuidar daqueles que vivem nelas. Isso é fundamental. É promover também um desenvolvimento econômico para elas, né? A gente não pode chegar com algo pronto. Uma das coisas que a gente tem muito das nossas relações comunitárias, Roberto, é justamente ouvir as comunidades, né? Ouvir qual é a demanda delas, ouvir qual é a atividade às quais elas querem realizar o trabalho e, através disso, a gente potencializar. Como eu mencionei para você, a gente consegue, ali através dos violões, a gente tem um trabalho do manejo comunitário, a gente tem um retorno para a comunidade, porque eles têm o desenvolvimento econômico por parte deles. Através não somente dos violões, a gente trabalha, isso aqui é um exemplo até que eu trouxe, Roberto, isso aqui é a marchetaria também, que é também oriundo, resíduo do que sobra também, já é um resíduo dos violões, e que isso aqui já são as comunidades que produzem, a gente capacita as comunidades, isso aqui é um porta-joia, que dentro de um dos cursos os alunos produziram, mas tem biojoias, tem outros, então, com objetos e coisas em que eles possuem dentro das suas comunidades. Então, por que falar sobre isso, Roberto? O desenvolvimento econômico ele é fundamental para dentro dessas comunidades, para justamente a gente não ter o êxodo rural. Então, a nossa perspectiva sempre é como manter esses meninos e meninas dentro das comunidades, como levar conhecimento, ciência, ensino e pesquisa para eles também. Mas você concorda que nós estamos falando, eu vou concordar com você de que há muita gente falando da Amazônia, você conhecer a Amazônia, Sim. Né? Principalmente quem não é da Amazônia. Né? Uma diferença de mim, né? Roberto Gato, da Jéssica Pingarilho, que somos da Amazônia.
Nós nascemos aqui. Então a gente vive nessa realidade, né? Então a gente conhece. Que a pergunta que eu te faço, com a tua explicação plausível, você acha que os dados sociais e econômicos da Amazônia são satisfatórios? Não, não é suficiente, até porque falta muito mais, falta esses investimentos, falta, como eu mencionei anteriormente, falta ensino, falta pesquisa para dentro, mais investimentos. O Fundo Amazônia está voltando. Você diria Uma assim, das críticas que você fez anteriormente, né, indagando, querendo saber sobre a questão do que falam também das organizações sociais. porque tem muitas, né? A gente está falando da OELA, Sim. que a gente está aqui comprovando que tem um trabalho, né, que mais de 20 anos de tradição, no Amapá já 10, tem mais 10. Né? Mas a gente sabe que na Amazônia nós temos mais de 1000 ONGs. O que acontece? As pessoas, a gente viveu nos últimos anos uma grande desconstrução dos trabalhos sociais, né? Nós somos o terceiro setor. Nós estamos no terceiro setor, né? Existe o primeiro setor, o segundo setor, e nós estamos no terceiro, ali entre governos, empresas privadas, nós estamos no terceiro setor. E muito dos nossos trabalhos, ele vem aonde o Estado não chega. Nós vamos para dentro das comunidades. Exemplo disso foi aí a pandemia, né? Somente o Estado não deu conta das atividades. Então, o que foi? As grandes organizações que realmente existem e desenvolvem um trabalho sério permaneceram. Aí é o ponto, né? As que estão sérias, as que trabalham com responsabilidade social de fato, sim, né? E diferenciar daquelas, é importante separar o joio do trigo. Com certeza. Né? Separar daquelas que se valem, né, das oportunidades. Dessas oportunidades, dizendo que quer defender o interesse, mas, né, elas estão mais defendendo interesses outros, né, inclusive interesses inconfessáveis, né, e acabam se utilizando desse discurso, né, que é um discurso válido e plausível, já falei, claro, né, que é o terceiro setor que trabalha, claro, que apresenta resultado, está inserido dentro da comunidade. Hoje a gente tem vários controles, Roberto, isso nos últimos anos a gente trabalhou ativamente. Eu sou, né, conselheira também dentro do Estado, sou conselheira fora do Estado, participo dos conselhos nacionais também, tanto de povos e comunidades tradicionais, de meio ambiente. Então, a nossa indagação sempre é fazer esse controle, né, de que forma você consegue difundir aquele que realmente realiza um trabalho, aquela organização que é criada apenas com uma finalidade, com um viés, seja ele político ou não, porque existe muito desses casos. Pode negar o fato. Exatamente. Então, assim, o nosso grande hoje luta justamente por esses direitos é para a gente conseguir sempre diferenciar. Hoje tem certificações que garante a melhor, tanto que a OELA recebeu agora nesse mês de maio a certificação do selo do A, que o que é? Até a gente ganhou, sempre até mencionei que é o A positivo, porque normalmente tem o A, que é para aqueles que conseguem uma nota baixa, nós recebemos o A positivo, então garantindo que dentro das nossas atividades a gente supriu, a gente acima do que era esperado. Então garante que nós somos uma organização legítima para doação, que tem todos os padrões, seja de documentos de transparência, documentos de anticorrupção, para diferenciar justamente, né, a nossa organização de qualquer outra organização que é pequena e realiza trabalhos suspeitos, podemos dizer. Nós estamos aqui na OELA exatamente porque nós identificamos nessa instituição, nessa organização, uma organização de credibilidade e de comprometimento social e de atuação, né, junto às comunidades tradicionais nos serviços sociais que prestam. E aí eu gostaria que você falasse sobre, hoje, no Amapá, a OELA desenvolve
quais atividades junto a essas comunidades? Você tem um exemplo para citar para a gente, por exemplo? Temos. Hoje a gente tem um grande exemplo. Isso, assim, isso eu até digo que é uma causa da minha paixão, né? Também sou educadora, sempre desenvolvi trabalhos também dentro das comunidades, assentamentos. Conheço também as histórias não só do assentamento daqui, os assentamentos do Amazonas, e identificamos, como a gente estava falando, né, dessa questão econômica, essa questão do êxodo rural, a grande problemática da educação, né? Nós conhecemos hoje a educação do Amapá, de como é que é a educação do campo, que realmente não existe do seguir a reta, aquela política de plano nacional que existe da educação. E foi através disso que a UELA também foi realizar um trabalho no Bailique, especificamente na comunidade Limão do Curuá, dentre várias oficinas, reuniões e preparatórias trabalhando lá, identificamos que existia a necessidade de se desenvolver a educação dentro da região, porque até hoje ainda é uma comunidade, isso há 10 anos atrás, Roberto. Então, há 10 anos atrás, e eu afirmo, pouco se teve diferença, a diferença eu irei dizer para você mais à frente. Então, a gente conheceu uma realidade de escolas caindo, a gente conheceu realidade de evasão de professores, né? Evasão, isso é um dado até da Secretaria de Educação, que os professores muitas vezes têm concurso, passam, mas não vão assumir. Então, existe essa falta de professores, existe a evasão, né, escolar. E aí, dentro dessa evasão escolar, a gente identificou várias problemáticas de gravidez na adolescência, o aluno que vai trabalhar com o pai e não deixa de estudar. Então, a gente, poxa, como é que a gente consegue, com esse ensino, mudar esse ensino tradicional? Bora trazer uma realidade para eles, que aí a gente foi trabalhar com a pedagogia da alternância, né? Foi uma pedagogia ali, elaborada também, através também com Paulo Freire, com o seu ensinamento. E a pedagogia da alternância, ela vem junto com a realidade das escolas famílias do estado do Amapá. Então hoje, Roberto, eu posso lhe dizer que a gente tem a mais nova escola família agroextrativista do Bailique. Tá legal. Olha, nós vamos dar um intervalo, um break aqui nesse bate-papo com a Jéssica, esclarecedor, muito interessante. Nós vamos para o intervalo comercial, eu vou dar uma volta no Bailique, mas eu volto. E eu espero que você não saia daí. Continua conosco, vamos conhecer muito mais esse trabalho magnífico que a OELA realiza no Amapá. Em toda a Amazônia, mas do Amapá em especial, estamos aqui com a diretora executiva desta instituição. Bom, fica conosco. Isto é Amazônia. Estamos de volta com o programa Isto é Amazônia e a gente continua aqui com essa mulher maravilhosa, empreendedora, né, ativa, que é a doutora Jéssica Pingarilho, nossa diretora executiva da OELA. Você terminou o bloco falando sobre a escola agroextrativista. Agroextrativista do Bailique. Sim. Esse é um trabalho, dentre outros, que a OELA está realizando e que hoje é a menina dos olhos da instituição, é isso? Exatamente, a menina dos olhos de todos nós mesmo. Trabalhar educação, não dá para trabalhar desenvolvimento, não dá para trabalhar nada, Roberto, se a gente não melhorar os nossos índices de educação. E a nossa grande ideia é trabalhar essa educação do campo, é implementar realmente ações educacionais, levar extensão. Inclusive, Roberto, antes de eu falar da Escola Família, é importante eu mencionar que no Bailique é o único, até lá é um assentamento, né, pertencente aqui, um distrito daqui de Macapá, mas em todo o estado do Amapá é o único local em que existe uma política pública do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Então nós
levamos para lá, a OELA levou em meados de 2016, 2017, levamos o Centro de Vocação Tecnológica, Agrobiodiversidade do Bailique. Então esse é um projeto em que, através dele, com cursos técnicos, formamos mais quase 100 alunos, formando técnico, com professores, doutores, PhD, da Federal de Rio Grande. Levamos esse curso para dentro do Bailique, formamos lá mais de 3, 4 turmas, se eu não me engano. E a ideia é o CVT ser o embrião da Escola Família. Então, daqui com os anos, esses materiais, hoje a gente tem equipamentos, nós temos laboratórios, nós temos toda uma infraestrutura de funcionando dentro da região, através de um flutuante, que foi também uma ideia que a gente trouxe, que no Amazonas é assim que acontece dentro das comunidades rurais. Então a ideia, acabou esse curso, esses patrimônios, materiais, serem todos doados para a Escola Família. E a Escola Familiar Agroextrativista do Bailique, ela veio trabalhar a educação local, respeitar os saberes tradicionais, respeitar essa vivência educacional do filho do homem do campo. E, além disso, ela está na região ali na foz do Rio Amazonas, bem ali próximo já do oceano, inclusive a gente sempre pega boas maresias quando vamos lá. E a ideia lá é justamente manter o filho do produtor, manter a filha do produtor estudando lá dentro das comunidades. Na sua própria comunidade. Na sua própria comunidade. Mas, Roberta, é muito importante a gente também falar que nós estamos aqui como presidente também da Escola Família Agroextrativista. Então tá né? certo. Então é importante ele vir falar, é importante ele também, é um caboclo da Amazônia, que vivencia, extrativista, com muito orgulho. E hoje eu estou ensinando até ele a bater um bom açaí. Legal, hein? Aquilo que eu falei, caboclo e não caboclo. Exatamente. Depois eu explico por quê o caboclo sem o Hélio, tá bom? Da Amazônia. Nós vamos, então, conhecer o presidente da Escola Agroextrativista do Bailique, tá bom? Vamos bater um papo com ele também, Jéssica, tá bom? Tá ótimo. E eu agradeço aqui esse Eu que agradeço, papo, Roberto. depois a gente conversa de novo, tá bom? Nós vamos conversar agora com o Carlos Augusto, mais conhecido como Careca. Você vai conhecê-lo, tá bom? A gente vai já bater esse papo com ele. Aguarda aí. Muito bem, estamos de volta com o programa Isto é Amazônia, conversando com o Carlos Augusto, popularmente conhecido como Careca, na região do Bailique. E ele é o presidente da Escola Agroextrativista do Bailique, que é um dos braços da OELA, a menina dos olhos da equipe que coordena esse trabalho maravilhoso da OELA no Amapá. Carlos Augusto, Careca ou Carlos Augusto? Como é que você gosta de ser chamado? Olha, eu prefiro o Careca mesmo, mais conhecido, popular na região, né? Então pronto, presidente da escola, o nosso Careca, fala um pouquinho pra gente dessa Escola Agroextrativista do Bailique que você preside. Bom, primeiramente, boa tarde, né? O programa e todos os que fazem parte do ouvinte, né? A gente foi convidado a fazer parte da diretoria, né? E dentro desse processo todo, para mim, foi um aprendizado, né? Eu sempre fui muito crítico, participei muito da reunião do protocolo do Bailique, e uma das demandas da população da região, né? Presidido pela OELA, né? Nesse processo todo, foi o surgimento de uma escola família dentro da região que pudesse solucionar algumas dificuldades que a gente vê dentro da região, né? Que alguns programas do governo a gente viu que não atendia a nossas necessidades pela questão da região ser um pouco dificultosa, de certa forma, com os programas do governo, que a gente depende. O principal protagonista da região lá é a questão da maré, né? E as escolas públicas, elas não trabalham em cima disso, querem tratar a educação dentro da região do Bailique como se fosse na capital. E com isso a gente viu que poderia, entre o processo de escola-família, a gente buscando conhecimento de como poderia ser implantado,
a gente achou uma saída, né, para a nossa região, para os nossos filhos, para os filhos dos moradores da região, extrativistas, o modelo da escola-família. É engraçado o que você está me falando, parece assim, né? As pessoas querem implantar políticas públicas sem consultar os seus principais atores, ou seja, a comunidade que conhece a realidade. Nesse caso, você está falando da Maré, né? Então, na verdade, o calendário escolar ele tem que se adequar à Maré, para que não haja esse problema de evasão, né, de falta, de ausência. Então, foi a partir daí que vocês tiveram essa ideia de fazer esse trabalho? Só na educação ou também na área profissionalizante, com a atividade que vocês desenvolvem lá? Vocês desenvolvem uma atividade além da educação? Sim, além da questão da Maré e tudo mais, os programas de governo, a gente começou a ver que da forma que a gente buscando as alternativas, implantando, discutindo com a comunidade, né? Não só como moradores, mas escolar também, a gente desenvolveu outros projetos. Com essa questão, para tentar solucionar, quando a gente foi discutindo e alongando a questão, foi se abrindo um leque de opções. Principalmente, por exemplo, preparando esses alunos para continuarem dentro da região, manter o êxito rural, buscar parceiros fora que trouxessem informação para dentro da região, né? Para que esse filho pudesse auxiliar seus pais. De que forma? Porque muitos pais não têm educação, né? A educação ela veio chegar hoje mais cedo, então tem pais que não têm educação. Então a gente trazendo o modelo de escola-família, ele vai proporcionar que o seu filho também auxilie seu pai. E isso a escola também vai para dentro da residência. Quando a gente fala em trazer essa educação familiar, a gente olha para o outro lado, além da questão produtiva, recurso financeiro para essa família, é também mostrar que a gente pode manter a floresta em pé através dessa educação. Porque tem muitas políticas públicas, a escola pública, ela trabalha, se fala muito na questão, manter a floresta em pé, manter o produtor lá rural na área, mas ele não trabalha essa educação. Eu posso dar um exemplo muito claro, por exemplo, quando eu cheguei em 98, eu terminei o ensino médio na região que meu pai adquiriu uma área lá. Um exemplo, por exemplo, é a comunidade do Limão. Quando eu cheguei lá, a comunidade vivia da extração de madeira, né? E aquilo me doeu muito quando eu cheguei aquilo. Aquilo foi um choque de realidade para mim, porque eu estava vivendo próximo da capital, da terra firme, com a realidade que aquele povo estava vivendo ali, destruindo a natureza. Em contrapartida, já se tinha criado uma associação de mulheres extrativistas, mas faltava o conhecimento. E através desse conhecimento, a gente começou a auxiliar essa associação. E aí veio aquele questionamento muito do pessoal na comunidade. Pô, Careca, tu tem conhecimento, tem influência lá fora, mas eu não tinha formação. E naquele momento eu não via ainda eu envolvido nesse processo social. E aí, com a discussão do protocolo do Bailica, aquilo foi me chamando a atenção, fui me mostrando, vejo o convite, né, da gente participar um pouco mais ativamente e trazer. Por quê? Como a população ela tem um baixo conhecimento de educação, é muito mais fácil você manipular. E aí eu estava sempre ali na frente questionando, com o meu senso crítico e do pouco conhecimento que eu já tinha terminando o ensino médio. E aí a gente foi se envolvendo dentro desse processo. Com isso hoje, como eu falei, né, a gente tem a Associação das Mulheres Extrativistas do Limão do Curuá. A gente foi buscar parceiro com elas, né? Hoje está sendo repercutido nacionalmente, né, a extração do óleo do Pracaxi e do Andiroba, uma das maiores produtoras dentro do arquipélago, né? E isso traz um benefício e recurso financeiro para elas imenso, principalmente para aquelas mulheres que são mães de família solteira. Você estava falando da atividade madeireira, da extração da madeira, né? Então, esse tipo de atividade, utilizando produtos da própria floresta, sem que a destrua, por exemplo, essa questão da coleta, né, do extrativismo. Vocês coletam lá o Pracaxi e o Andiroba das mulheres. Mas vocês, na Escola Agroextrativista, vocês têm alguma atividade econômica? Além, você falou da educação, da falta de educação, você está falando da educação formal, né? Então, as escolas, famílias, elas utilizam a
metodologia da alternância, pedagogia da alternância. Passa um tempo na escola, toma o conhecimento técnico e traz para o saber tradicional, porque o cidadão da floresta, do campo, ele conhece, ele também tem conhecimento empírico, né? Ele sabe, ele soube, existe essa floresta há tantos anos, há séculos, porque ele tem conhecimento. E quando você alia o conhecimento técnico, né, da ciência com o conhecimento empírico, aí a coisa fica muito mais fortalecida, tem uma visão mais crítica, né, desse universo que você vive. Vocês lá têm alguma atividade específica, além da escola? Vocês só ensinam e as comunidades vão desenvolver atividades ou a escola incentiva? Não, a escola incentiva, porque aí é o que eu estou dizendo, ela trabalha junto com a família, para trabalhar esse conhecimento tradicional. Ela coordena? Ela vai trabalhar essa questão tradicional e o técnico, que é para poder a gente ver, e a gente tem acompanhado isso muito de perto, ver que tem trazido melhoria para essas famílias. Então essa família hoje, ela já não pensa, tem família lá que pensava em vir para a cidade porque achava que ia se solucionar, mas não ia. Acabar vindo inchar as periferias, cair o filho na marginalidade e perder e retornar. E quando essa família normalmente retorna, elas deixam de ter suas áreas porque elas venderam. E a gente está começando a mudar isso através da Escola Família, na conversa no dia a dia, acompanhando, né? Trazendo esses parceiros novos, como foi o caso da UELA, a Embrapa, o IEB, né? A FURG, como trabalha hoje o curso profissionalizante, que é o CVT, na região do Bailique, na comunidade do Arraiol, para poder... Tu fala muito nas siglas, né? Traduz para a gente o que é FURG, por exemplo, porque senão a turma vai voar. A FURG é a Universidade do Rio Grande do Sul. O CVT é o Centro de Vocação Tecnológica do Bailique, né? A Embrapa é uma organização de pesquisa, né? E a OELA é uma parceira nossa que sempre nos apoiou e até hoje a gente espera continuar com essa parceria, porque parceria ela tem um certo período e acho que ela espera que a gente tenha esse amadurecimento. E não é um amadurecimento tão fácil do dia para a noite para a gente caminhar com as próprias pernas. Então a gente espera que seja um longo processo ainda, né, de parceria aí, com essas entidades. Mas olha, eu quero chamar a atenção do telespectador do Isto é Amazônia para essa figura extraordinária que é o Careca, que é o presidente da escola, né? Esse é um exemplo personificado dele de que as coisas podem mudar na Amazônia a partir desse conhecimento, né? De você oportunizar o conhecimento técnico, científico para as comunidades, mostrar como que funciona o sistema social e econômico para que essas pessoas possam sobreviver de forma digna. Porque, na grande realidade, quando não existe essa tensão dessas instituições da sociedade civil organizada, com responsabilidade e seriedade, de se interagirem de forma responsável, com comprometimento, aí a coisa desanda. Mas quando a coisa é séria, e é o caso da UELA, que está nessa parceria com a escola, fazendo com responsabilidade, com comprometimento, os resultados aparecem. Eu quero agradecer a tua participação, te parabenizar e que você sirva de exemplo, de modelo, para que outras comunidades, outras pessoas que estão inseridas dentro desse contexto e que ainda não conseguiram enxergar o que o Careca enxergou, né, dessa necessidade de ver que a população da sua região estava saindo para as cidades, para engrossar os bolsões de miséria e retornar numa situação muito mais socialmente de vulnerabilidade, possa então fortalecer, permanecer na sua própria comunidade e transformar a sua potencialidade natural em ganhos econômicos e sociais. Obrigado, foi um prazer e que você sirva aí de exemplo para as pessoas. Só tenho a agradecer também, né, o convite, a gente veio aqui, participou. Obrigado pela oportunidade que nós foi seguido mais uma vez. Então vamos lá, nós dois, vamos juntos aqui. Isto é Amazônia.
Nós estamos com o Dr. Luiz Pingarilho falando sobre essa contextualização da produção na Amazônia, da produção social, da produção econômica, da participação do Amazônida, do desenvolvimento social do Brasil. Olha, eu quero dar um dado para você que é o telespectador do Isto é Amazônia. Com certeza, o Dr. Luiz Pingarilho ele já sabe disso. Nós temos no Amapá, em especial, uma pirâmide econômica invertida. O que é isso? Nós temos o nosso setor primário totalmente atrofiado, com uma participação risível no PIB amapaense de pouco mais de 2%. O setor secundário do Amapá, ele contribui com 12% a 13%, isso porque a construção civil é indústria. E o nosso setor terciário, que é o comércio e serviços, de uma forma agigantada, com mais de 80% da sua participação no Produto Interno Bruto amapaense, que é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas. Então há uma distorção grave na nossa região. E quando a gente vai para a questão social, os indicadores do desenvolvimento humano, nosso IDH, é péssimo, é um dos piores do Brasil. A pobreza do Amapá, ela chega a ser o 4º estado brasileiro mais pobre desse país, ganhando só do Maranhão, do Pará, do Piauí e o Amapá. Então, é uma situação gravíssima que a gente precisa corrigir. E, doutor Luiz, primeiramente quero lhe cumprimentar e agradecer a sua participação no Isto é Amazônia. E o nosso assunto é exatamente esse paradoxo que a gente vive na região. Nós tivemos uma discussão muito intensa e ela ainda persiste, está aí permeando as nossas relações, sobre a possibilidade de nós explorarmos petróleo na costa do Amapá, no regime de offshore, em águas profundas, e que nos foi negado pelo IBAMA. Nós temos problemas com a questão mineral, nós temos problemas com a questão madeireira, nós temos problemas com a questão da agricultura, sobretudo a agricultura de escala. E a população do norte, a população amazônica, ela está diminuindo em vez de crescer, principalmente em alguns estados, alguns municípios, há uma situação de involução da população. Como é que nós podemos equilibrar sustentabilidade com o desenvolvimento, com a melhoria da qualidade de vida do Amazônia? É um prazer tê-lo conosco. Desculpe a pergunta longa, mas eu queria fazer uma contextualização. O prazer é meu, Roberto, é um prazer estar aqui com você no programa. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho especial por tudo que você representa e pela capacidade que você tem de análise, de conhecimento. São raros os jornalistas que têm essa visão, esse conhecimento que você tem. Você colocou uma temática aí que é fundamental para o povo do estado do Amapá, para o povo da Amazônia, que é a questão do desenvolvimento. A gente fica se perguntando, como é que pode um povo que está pisando numa das maiores riquezas do mundo, aqui a região amazônica, ela é admirada e ela é cobiçada pelo mundo inteiro. Por quê? Não é por causa somente das belas florestas que nós temos, mas acima de tudo pela riqueza que nós pisamos. Nós temos um povo pobre, miserável e que mora e vive em cima de uma riqueza incalculável. Então essa contradição precisa ser analisada por todos nós, por aquelas pessoas que buscam compreender esses fenômenos e buscar saída para isso. Nós temos potencial os mais variados possível, tem a biodiversidade, tem as riquezas. Você mencionou agora a questão do petróleo, que precisa ser analisado com mais critério essa questão.
a própria decisão do IBAMA, eu acho que ela não condiz com a necessidade que o povo precisa, o Estado, a região precisa desse potencial gigantesco que é a produção do petróleo. Evidentemente que nós somos daqueles também que defendemos o desenvolvimento com sustentabilidade. Nós não queremos, somos contrários à agressão à região amazônica, à produção desenfreada sem levar em conta os aspectos da preservação ambiental, da preservação do meio ambiente, enfim. Mas é necessário que o nosso estado seja desenvolvido, tá? Para você ter uma ideia, nós ainda estamos trabalhando a questão da infraestrutura do estado, que não está ainda. Você vê o problema das estradas, não temos estradas adequadas ainda, até mesmo para jorrar a produção, etc. Nós temos uma estrada aí, a BR-156, né, isso, a Oiapoque, que não foi concluída ainda, já está há anos isso, mais de 70 anos. A própria infraestrutura da capital ainda está sendo feita, portuária, etc. Então são coisas que caminham juntos. Nós temos a riqueza, temos o potencial de produção, mas precisa ser trabalhada a infraestrutura também, para que isso possa escoar, para que a gente possa trabalhar. Então essas questões têm que ser vistas. Tem uma situação que eu acho que é inconteste com relação ao compromisso do Amapá com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Nós temos 76% de nossas terras totalmente preservadas, engessadas pela legislação. São UCCs, são APPs, são área de preservação, unidade de conservação, são florestas, como o Parque Montanha do Tumucumaque, a floresta do Amapá, né, e tantos parques que estão aí sem que o homem possa tocar, porque a lei os protege. E o que nos sobra é tão pouco, e ainda assim uma legislação extremamente rigorosa quando a gente quer produzir em cima do que nos sobra. No programa sobre o Cerrado, doutor Luiz Pingarilho, nós falamos sobre o estoque de cerrado que tem o Amapá. Para ser exato, 903.200 hectares de cerrado. Não é? Desse estoque, a Ancel é uma empresa produtora de uma monocultura aqui, ela detém 310 hectares, num cerrado plano que vai por 8 municípios, pegando de Santana até o município de Amapá. Né? É uma empresa que a gente respeita, a iniciativa privada, o empreendedorismo, mas que pouco devolve para o Amapá em tornos financeiros e de geração de emprego. Esse tipo de investimento, ao meu sentir, é um investimento perverso para a nossa economia. Essa questão, por exemplo, da exploração do minério nosso, do nosso manganês, isso foi feito lá atrás, se eu não me engano, ainda no governo Getúlio Vargas. Sim. Foi feito um tratado de exploração e não se levou em conta que ao longo dos anos precisava fazer um determinado ajuste, né, do contrato. Tanto é que nos últimos anos a exploração aqui do manganês era praticamente, eles levavam a nossa riqueza gratuitamente e exploraram isso ainda há muitos anos, sem nenhuma divisa para o Estado, nenhum compromisso com a população. Tanto é que a própria estrada ali, que liga Porto Grande à Serra do Navio, até hoje não foi asfaltada, quer dizer, sobrou só um buraco para a gente. Então, isso são erros lá do passado, falta de compromisso com a nação, com o povo da região, né? E você falou, por exemplo, dessa questão da preservação. Nós somos a favor da preservação, agora somos contrários à visão santuarista, de que aqui não deve se mexer em nada, para quando for a hora certa nós vamos explorar. Quer dizer, nós estamos vivendo gerações aí de famintos, de desempregados, de pessoas que estão, como já falei anteriormente, pisando em cima de uma riqueza que eles não estão usufruindo. Quem é que vai usufruir isso mais adiante? São os países europeus que também brigam para manter a preservação disso aqui? Eu acho que não. Eu acho que nós deveremos, nós temos a riqueza, deve ser explorada, naturalmente com a sustentabilidade,
e romper com essa visão santuarista, proteger, preservar 100% da floresta. Para quê? E a gente morrendo de fome? Não é justo, né? Não é correto. Então, eu sou dessa opinião, acho que a gente deve explorar essa polêmica que nós falamos há pouco, a questão do petróleo, ela precisa ser superada, né? São 500 quilômetros na costa aí do Amapá, muito distante daqui, né? E já tem um estudo, a Petrobras, ela tem um estudo de excelência sobre essa questão da exploração do petróleo a nível nacional, né? Da prospecção em águas profundas, isso foi muito aperfeiçoado e, sem dúvida alguma, que essa questão ambiental vai ser levada em conta. O que nós não podemos é perder a oportunidade ímpar do estado do Amapá e da região se desenvolver com a produção de petróleo, né? É uma riqueza que vai trazer benefícios gigantescos para o estado e principalmente para a população. Tá certo. Olha, nós conversamos aqui com o doutor Luiz Pingarilho, dando uma opinião abalizada, né, sobre esse paradoxo que nós vivemos, né? Como ele bem disse, a gente pisando em riquezas incalculáveis, mas o nosso povo vivendo na pobreza e, em muitos casos, na extrema pobreza. O Amapá, só para a gente deixar esse dado aqui, tem 45% da sua população vivendo num estado de pobreza, né? Numa medição que é do Banco Mundial, da ONU. Ele que diz quando é que você vive no estado de pobreza, né? Então, você vive com $1,90 de dólar, né? Então você vive com pobreza. Quando você está abaixo disso, você vive na extrema pobreza. E nós temos 95%, 95 mil amapaenses vivendo na extrema pobreza, né? Se você extrair esse retrato do Amapá, você pode projetar para o Pará, pode projetar para o Amazonas, pode projetar para Roraima, Rondônia e Acre, porque a realidade não é tão distante, e Palmas, Tocantins, eu quero dizer. Então a gente agradece a sua participação, muito obrigado pelo seu esclarecimento. E eu que agradeço, a Amazônia amigo. fica agradecido. Muito obrigado. Muito bem, olha, nós vamos para um intervalo comercial, mas a gente volta conversando aqui com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. Aguarda, porque eu vou apanhar um cacho de açaí ali no Bailique e volto já para a gente continuar essa conversa. Isto é Amazônia. O programa Isto é Amazônia está de volta para conversar com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, nosso comentarista mor, comentarista oficial do nosso programa, que é um profundo conhecedor da Amazônia. Nós temos, doutor Gilberto, na Amazônia, muitas instituições da sociedade civil organizada atuando nesta Amazônia gigantesca, né, como diz o doutor Antônio da Justa Feijão, né, nessa Ileia de Humboldt. E eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre a importância dessas instituições inseridas, embrenhadas nessa Amazônia, que tipo de resultado esse trabalho traz para a gente, positivo e também, evidentemente, de negativo, aquilo que também não é bom. Nós temos que separar o joio do trigo, né? Tem instituições que são excelentes e tem também outras que a gente sabe que não trazem nenhum benefício para a nossa região. Então, a Amazônia é uma região muito cobiçada, a gente sabe isso, nosso programa foi falado desde o século XVII, nós já colocamos no nosso programa, e quanto ela é observada, ela é cobiçada. Evidentemente que tem boas instituições e que tem dado grandes resultados, né? Tem entrado, inclusive, em lugares difíceis, de difícil acesso, onde o próprio Estado é ausente, o próprio Estado não chega. Então a gente até louva essas instituições que chegam, que trabalham em prol daquelas comunidades,
inclusive indígenas, enfim. Mas por onde a gente anda, a gente vê instituições boas e que têm dado os bons frutos. Eu digo assim, é como se fosse aquela semente do bom semeador, né? Ele saiu a semear e tem sementes que Deus deu bons frutos. Muitas delas que às vezes chegam e tentam, mas o solo é difícil, são os espinhos, mas elas continuam lutando. Então a gente tem que louvar essas instituições, sim, que lutam, que trabalham, que trazem benefício. Mas a gente só olha o lado ruim, né? Mas a gente também tem que olhar o lado bom. A gente sabe que tem muitas instituições dessas, sim, que estão aí a serviço, né, daqueles que querem o atraso, a inanição da nossa região, de nossas sociedades, né? Por isso que nós temos um aspecto que é preocupante com o resultado do censo que o IBGE está divulgando. Uma involução populacional em várias cidades da Amazônia, inclusive no Amapá, doutor Gilberto, né? Cidades, municípios que, em vez de aumentar a população, diminuiu. Isso é um sintoma ruim para a gente. Sim, a gente tem observado, ou seja, a ausência do Estado. Quando alguém sai, uma família sai do interior, ela fica numa dificuldade, porque ela vem para a cidade, ela vai só encher aquela cidade e sem muito futuro para aquela família. Então, é interessante que se mantenha aquele cidadão que luta, que trabalha, que acorda às 5 da manhã, de sol a sol, de domingo a domingo, e que não tem, por exemplo, às vezes não tem saúde, não tem educação boa, não tem um médico para cuidar, enfim. Então, quando aquelas boas instituições chegam, nós temos sim que louvar. É evidente, como eu falei, a gente tem que separar o joio do trigo. Tem instituições aí que é só recurso, logicamente que a gente vê, mas tem muitas delas que são boas. Então, esta ausência do Estado que eu falo de um modo geral, né, é preocupante, porque eles ficam à mercê, o povo precisa ser mantido. O que é que o nosso povo precisa? Nós precisamos de boa educação, nós precisamos de condições, nós precisamos de uma política agrícola ambiental, que nós já falamos aqui no nosso programa. Para quê? Para que possa o Estado, sim, dar condições para aquela pessoa trabalhar, para aquela pessoa se manter no campo, se manter no interior e cuidar da nossa Amazônia, que é principal. São eles que cuidam. Ou seja, quando a gente fala em ambientalista, como nós já falamos, é aquele que vive sim, no interior e que cuida, que trabalha, que planta. Ele é que é o ambientalista. Então, lógico, as instituições que vêm para cá, a gente sabe o motivo, né? Você não vê nada, mas tem outras que, pelo contrário, a gente vê o trabalho que elas fazem e o resultado, né? Inclusive trazendo médico, trazendo saúde, educação, até um tipo de educação para determinadas pessoas. Então, acho que isso é importante, sim, a gente separar o joio do trigo. A instituição OELA, que é a Escola de Oficina de Luteria da Amazônia, ela tem uma escola agroextrativista no Bailique, né, em que é feita uma parceria com a comunidade, desenvolvendo algumas atividades, né, de transformação de produtos coletados na floresta, e tem despertado nos moradores uma expertise para que eles possam transformar dali do seu meio ambiente, do seu habitat natural, uma fonte de recurso, e eles permaneçam ali, né? Não venham para a cidade. A gente tem que parabenizar. Nós conhecemos as instituições, até porque certa vez eles fizeram também com o Tribunal Regional Eleitoral, e nós chegamos em localidades de difícil acesso, né, no estado do Amapá. Nós sabemos que o estado do Amapá, nós temos assim, essa questão do acesso. E quem conhece, por exemplo, o Bailique sabe como é difícil chegar lá. Não é fácil, não é uma viagem assim tranquila. Você tem que depender de maré, né? Você tem que depender de lua. Você tem que ter muito cuidado numa viagem. Então a gente sabe, eu conheço bem aquela região, né? Ela fica inclusive frente ali a Viçosa, que já faz parte do arquipélago do Marajó. Então a gente parabeniza assim a instituição por estar levando num lugar de difícil acesso
um trabalho que certamente está dando e dará grandes frutos. Então, eu agradeço aqui ao desembargador Gilberto Pinheiro os esclarecimentos dados nesse trabalho que a gente está realizando com essa instituição, e a gente se despede por aqui, né, dizendo que isto é Amazônia. É isso. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um Isto é Amazônia. Nós falamos da OELA, a Oficina Escola de Luteria da Amazônia. Uma instituição séria, credível, que realiza um trabalho extraordinário. Está aqui do meu lado o Raimundo, que é técnico de campo da instituição, e o Carlos Augusto Careca, que é o presidente da Associação Escola Família Agroextrativista do Bailique. Nós temos que reconhecer que nesse universo de ONGs que existem na Amazônia, existem as instituições credíveis, sérias e que trabalham focadas em levar o bem-estar para as populações tradicionais da Amazônia. É o caso da OELA. Fica aqui o exemplo para vocês. A gente agradece a audiência de todos, agradecemos aqui aos nossos companheiros que colaboraram para que a gente realizasse esse programa e a gente marca um novo encontro no próximo sábado com mais um trabalho de documentário do Isto é Amazônia. A gente quer agradecer o apoio do empresário José Alcolumbre e do desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, que empresta sua inteligência e o conhecimento para fazer comentários dentro deste programa de assuntos mais diversos da Amazônia. Eu agradeço a você, telespectador, que é a principal figura e o objetivo maior desse trabalho, de levar as informações verdadeiras e credíveis sobre a Amazônia para que você tome conhecimento. Você do Amapá, da Amazônia e do mundo todo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até o próximo sábado. Isto é Amazônia. Somos morenos, sereno dos cafundós do Amapá. Quem ensinou a viver no silêncio, quem ensinou a viver nesse rio. Desde os tempos de menino, ouvia assovios do Buitizal.